Vanessa Hamilton tinha tudo: riqueza, status e roupas de grife. Mas quando seu pai a deserdou e arranjou seu casamento com um humilde fazendeiro, ela ficou determinada a escapar, até descobrir o segredo dele. Ele não era apenas um fazendeiro, era um bilionário em segredo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Vanessa Hamilton estava em frente ao seu closet, braços cruzados sobre seu roupão de seda de grife. Dezenas de vestidos com etiquetas de preço ainda presas pendiam diante dela, e ainda assim ela não tinha nada para vestir. Esta noite era o baile de caridade que seu pai estava hospedando, e ela precisava estar perfeita. Miranda, ela chamou secamente, e sua assistente apressou-se para entrar no closet enorme. Ligue para a Bloomingdale's. Peça para eles mandarem a coleção mais nova, tudo no meu tamanho. Miranda acenou rapidamente. Sim, senhorita Hamilton, mas seu pai mencionou que você já gastou sua mesada e hoje é só dia 10. Vanessa revirou os olhos. Só coloque no meu cartão de emergência. Aquele que ele bloqueou no mês passado depois da festa do iate? Então use o cartão reserva, Vanessa retrucou. Não posso ser vista com nada da última temporada. O papai vai entender. Seu pai, William Hamilton, certamente não entenderia. Aos 65 anos, o magnata do mercado imobiliário autodidata havia construído um império do nada. Ele dera à sua única filha tudo o que o dinheiro podia comprar, depois que sua mãe morreu quando ela tinha 12 anos. Mas ultimamente até mesmo sua paciência estava se esgotando. 3 horas depois, Vanessa desceu a grande escadaria da mansão Hamilton em um vestido novinho em folha que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Seu cabelo, loiro, estava perfeitamente penteado, sua maquiagem impecável. Você está linda, querida, disse William encontrando-a no pé da escada. Seu sorriso vacilou quando ele notou o vestido. Isso é novo? Só uma coisinha que eu tinha no fundo do meu closet. Ela mentiu suavemente, beijando sua bochecha. Baile estava a todo vapor, doadores ricos se misturando no grande salão de baile da mansão Hamilton. Vanessa rapidamente encontrou sua turma de sempre. Os filhos e filhas da elite de Nova York, nenhum dos quais tinha empregos de verdade ou responsabilidades. Vanessa, esse vestido é divino, sua amiga Stacy disse entusiasmada, com uma taça de champanhe na mão. Obrigada, não é nada de especial. Ela sorriu aceitando uma taça de um garçom que passava. Falando em especial, aquele é o Devon Reed ali no bar? Eu ouvi dizer que ele acabou de terminar com aquela modelo. A noite seguiu com mais champanhe do que conversa sobre caridade. Quando a banda começou a tocar, Vanessa puxou Devon para a pista de dança, ignorando o olhar de desaprovação de seu pai do outro lado da sala. Vamos sair daqui, ela sussurrou para Devon por volta da meia-noite. Essa festa está morta. Eu ouvi falar de uma nova boate no centro, ele sugeriu. Perfeito. Deixe-me pegar minha bolsa. Eles saíram sem se despedir, pulando para o carro esportivo de Devon. A boate exclusiva tinha uma fila que dava a volta no quarteirão, mas o nome de Vanessa lhes garantiu entrada imediata. Serviço de bebidas na seção VIP, ela disse à anfitriã, entregando seu cartão de crédito sem olhar os preços. A noite se tornou um borrão de champanhe caro, dança e selfies para seus seguidores de mídia social. Era quase de manhã quando ela cambaleou de volta para a mansão, com os saltos na mão. Vanessa, meu escritório. Agora. A voz de seu pai cortou sua névoa de champanhe. Ele estava no topo da escada, ainda de calças e camisa de smoking, parecendo que não havia dormido. Papai, estou muito cansada, podemos fazer isso mais tarde. Ela tentou, mas sua expressão lhe disse que isso não era negociável. Em seu escritório, William Hamilton parecia mais velho do que sua idade enquanto sentava atrás de sua escrivaninha de mogno. 30 mil, disse ele baixinho. Foi isso que você gastou ontem à noite. Vanessa piscou. O vestido era caro, mas não estou falando do vestido. Embora vamos chegar a isso. Estou falando da conta da boate. 12 garrafas de champanhe. Para quê? Para impressionar pessoas que não se importam com você. Isso não é justo. Eles são meus amigos. São mesmo? Quando foi a última vez que você viu algum deles,
A menos que houvesse bebida envolvida. Ele suspirou, esfregando as têmporas. O vestido custou mais os 5.000. E você mentiu na minha cara sobre isso. Eu vou te pagar de volta, ela disse sem entusiasmo. Com que dinheiro, Vanessa? Você tem 30 anos, sem emprego, sem habilidades e aparentemente sem bom senso. As palavras doeram mais do que ela esperava. Isso não é verdade. Eu ajudo com seus eventos de caridade. Comparecer não é ajudar. Ele se levantou, andando pela sala. Eu falhei com você, Vanessa. Depois que sua mãe morreu, pensei que te dar tudo compensaria a ausência dela. Mas eu criei uma mulher que leva tudo como garantido. Isso não é verdade, Vanessa protestou fracamente. É verdade. Ele parou de andar e olhou nos olhos dela. E isso termina hoje. Um arrepio percorreu sua espinha. O que isso significa? Significa que estou te deserdando. Não mais cartões de crédito, não mais mesada. O carro volta. O quê? Você não pode fazer isso. O pânico subiu em seu peito. Onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Eu pensei muito sobre isso, Vanessa. Você precisa de estrutura, propósito. E mais importante, você precisa aprender o valor do trabalho árduo e do dinheiro. Então eu vou arranjar um emprego em uma cafeteria? Ela zombou. Seja realista, papai. Estou sendo realista, disse ele calmamente. Você vai se casar. O quarto pareceu girar. Casada? Com quem? Noah Miller. O nome não significava nada para ela. Eu nem sei quem é esse. Ele é filho de um velho amigo meu. Um homem trabalhador e honesto que possui uma fazenda no interior. Uma fazenda? Vanessa sentiu que poderia ficar doente. Isso é uma piada, certo? Não é uma piada. Noah está procurando uma parceira na vida, não apenas nos negócios. Seu pai, Richard e eu fizemos esse acordo no mês passado. Vocês se casarão em uma semana. Não, Vanessa gritou saltando de pé. Você não pode me forçar a me casar com um estranho. Não é a idade média. Eu não estou te forçando, disse William calmamente. Você tem uma escolha. Case-se e aprenda como é a vida real. Ou fique sozinha completamente. Sem dinheiro, sem casa, sem conexões. Isso não é uma escolha. Isso é chantagem. Lágrimas escorriam pelo rosto agora, arruinando sua maquiagem perfeita. Chame como quiser, mas minha decisão é final. Ele acenou para a porta. Faça as malas do que você puder carregar. Você vai conhecer o Noah amanhã. As 24 horas seguintes passaram em um borrão de lágrimas, acessos de raiva e, finalmente, uma aceitação entorpecida. Nenhuma de suas amigas ofereceu um lugar para ela ficar quando ela ligou para elas. Seu pai permaneceu impassível diante de seus apelos. Ela ia se casar com um fazendeiro. Um ninguém do nada. Noah Miller chegou à mansão Hamilton no dia seguinte, dirigindo uma caminhonete simples que parecia fora de lugar na entrada circular. Vanessa observou de sua janela do quarto, enquanto seu pai o cumprimentava calorosamente. Ela demorou a descer as escadas, fazendo Noah esperar. Quando finalmente entrou na sala de estar, ela estava usando sua roupa mais cara e todas as joias que possuía. Se ela estava sendo vendida, ela queria que esse fazendeiro soubesse exatamente o que ele estava recebendo. Uma mulher que pertencia a Manhattan, não a um celeiro. Noah se levantou quando ela entrou. Ele não era o que ela esperava. Alto e de ombros largos, com cabelo castanho claro e olhos verdes impressionantes que pareciam vê-la diretamente. Suas roupas eram simples, mas limpas. Jeans, uma camisa de botões e botas de trabalho. Sem macacão ou chapéu de palha, pelo menos. Vanessa, este é Noah Miller, disse seu pai. Noah, minha filha Vanessa. Prazer em conhecê-la, Vanessa, disse Noah, sua voz mais grave do que ela esperava. Ele não ofereceu a mão, como se percebesse que ela não a pegaria. É mesmo? Ela perguntou friamente. Prazer em conhecer a mulher que você está forçando a se casar com você? Para sua irritação, ele não reagiu à sua hostilidade. Eu não estou te forçando a fazer nada. Esse arranjo foi entre nossos. Pais, você está livre para ir embora. E morar na rua, que escolha? Seu pai tossiu. Noah concordou gentilmente com este arranjo porque ele quer seu dinheiro. Vanessa interrompeu.
Não vamos fingir que é sobre outra coisa. Um brilho de algo, diversão? Cruzou o rosto de Noah. Na verdade, eu concordei porque minha fazenda precisa de ajuda. E seu pai disse que você precisava de propósito. Pareceu uma troca justa. Eu não sou uma trabalhadora rural. Não. Noah concordou calmamente. Mas você poderia ser uma sócia, se você quisesse ser. Sua calma era irritante. Ela esperava um caipira que ficaria intimidado por ela. Este homem não estava nem intimidado, nem impressionado. O casamento está marcado. Para sábado, seu pai interveio. Pequena cerimônia aqui na casa, só nós e o celebrante. Este sábado, em 3 dias, Vanessa olhou para eles em choque. Eu não tenho nenhum direito de voto nisso? Você tem muito a dizer sobre como você se aproxima de sua nova vida, respondeu seu pai. Mas a data do casamento está definida. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo. Ela se recusou a escolher um vestido, então seu pai mandou um entregar. Ela não discutiu os detalhes, então ele cuidou de tudo. Ela ligou para todos que conhecia, implorando por ajuda, mas ninguém estava disposto a cruzar William Hamilton. Sábado chegou com velocidade brutal. Vanessa se olhou no espelho, vestindo um vestido branco simples que ela nunca teria escolhido para si mesma, sem véu, sem cauda, sem damas de honra. Sua maquiagem era mínima, seu cabelo preso simplesmente. Não era um casamento de verdade. Era uma transação comercial. Está na hora, disse Miranda suavemente da porta. Sua assistente parecia mais triste do que Vanessa já a tinha visto. Não sinta pena de mim, Vanessa retrucou. Você ainda está recebendo seu salário. Miranda não mordeu a isca. Seu pai está esperando. A cerimônia foi breve e fria. Vanessa disse sim, com uma voz plana, sem olhar para Noah, enquanto ele deslizava uma aliança simples de ouro em seu dedo. Não houve beijo, nem comemoração. Depois, suas coisas já foram colocadas na caminhonete do Noah, disse seu pai quando acabou. Ele entregou a ela um envelope. Isso contém uma pequena quantia em dinheiro para emergências e seus novos documentos. Carteira de habilitação, cartão de crédito com limite modesto. O cartão de crédito está vinculado a uma conta que eu monitorarei. Então ainda estou na coleira, disse ela amargamente. Considere como rodinhas de bicicleta, respondeu ele. O Noah concordou em me atualizar sobre seu progresso. Meu progresso? Em que, ordenhando vacas? A expressão de seu pai se suavizou. Em se tornar a mulher que eu sei que você pode ser, Vanessa. Alguém de quem sua mãe teria se orgulhado. Aquilo foi um golpe baixo, e ele sabia disso. Vanessa pegou o envelope e se virou para que ele não visse suas lágrimas. Noah estava esperando perto da caminhonete. Ele pegou sua única mala sem comentários e a colocou na parte de trás. Pronta? Ele perguntou. Eu tenho escolha? Ela respondeu. Sempre há uma escolha, disse ele simplesmente, abrindo a porta do passageiro para ela. A viagem para o interior foi silenciosa e tensa. Vanessa olhava pela janela, enquanto Manhattan desaparecia atrás deles, levando sua antiga vida com ela. Árvores substituíam arranha-céus, campos abertos substituíam quarteirões da cidade. Depois de 2 horas, eles viraram em uma estrada de cascalho com uma placa de madeira. Fazenda Miller. Quando a fazenda apareceu à vista, o coração de Vanessa afundou. Era um prédio branco de 2 andares, que provavelmente datava de 100 anos atrás. Sem porteiro, sem elevador, sem luxo à vista. Casa docilar, disse Noah, estacionando em frente à casa. Isso é uma prisão, não um lar, resmungou ela. Ele a ouviu, mas não respondeu, simplesmente pegando sua mala e indo para a porta da frente. Vanessa o seguiu relutantemente, seus saltos finos afundando na trilha de terra. O interior da casa não era tão ruim quanto ela temia. Era limpo e bem conservado, com móveis simples e robustos. Uma grande lareira de pedra dominava a sala de estar e a cozinha parecia recém-reformada com eletrodomésticos modernos. Vou te mostrar seu quarto, disse Noah, subindo a escada de madeira. Meu quarto? Você não quis dizer nosso quarto? Perguntou ela sarcasticamente. Ele fez uma pausa, olhando para ela. Este casamento pode ser no papel, mas não estou esperando. Nada além disso. Você terá seu próprio espaço. Isso a surpreendeu. Ela estava preparando argumentos contra dividir a cama.
e agora se sentia estranhamente desanimada. Seu quarto ficava no final do corredor. Era maior do que ela esperava, com uma cama queen size, uma cômoda e uma janela que dava para os campos, atrás da casa. O banheiro é do outro lado do corredor. Você dividirá com mim, disse Noah, colocando sua mala na cama. Vou deixá-la se instalar. O jantar é às 6. Ele a deixou sozinha, então. Vanessa sentou-se na cama, subitamente abalada por quão drasticamente sua vida havia mudado em menos de uma semana. Ela era casada com um estranho, vivendo em uma fazenda no meio do nada, isolada de tudo o que lhe era familiar. Uma hora depois, ela não havia desempacotado um único item. Qual era o sentido? Aquilo não era sua vida real. Aquilo era um castigo, uma lição que seu pai achava que ela precisava aprender. Bem, ela não aprenderia. Ela tornaria a vida daquele fazendeiro tão miserável que ele a mandaria de volta para Manhattan em menos de um mês. Às 6 horas ela desceu, ainda usando suas roupas da cidade. Noah estava na cozinha colocando uma refeição simples na mesa. Frango assado, batatas e vegetais. Eu fiz o jantar, disse ele desnecessariamente. Eu posso ver isso. Ela se sentou, olhando a comida com suspeita. Você espera que eu cozinhe? No futuro? Eu espero que você contribua para esta casa de qualquer maneira que faça sentido, respondeu ele, sentando-se em frente a ela. Se cozinhar não é seu forte, existem muitas outras tarefas. Como quais? Carregando esterco? Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Se é nisso que você é boa. Ela o olhou furiosa. Eu sou boa em compras e ir a festas, não exatamente habilidades agrícolas. Você pode se surpreender, disse ele, servindo-lhe um pouco de frango. A maioria das pessoas é capaz de mais do que pensa. Não conte com isso, ela retrucou, dando uma pequena mordida na comida. Era irritantemente delicioso. Depois do jantar, Noah limpou a louça. Vanessa não fez nenhum movimento para ajudar. Estarei acordado às 5 amanhã, disse ele. O café da manhã é às 5:30, se quiser me acompanhar. 5 da manhã? Perguntou ela, horrorizada. Por que alguém levantaria tão cedo? Porque os animais não se alimentam sozinhos, respondeu ele simplesmente. Boa noite, Vanessa. Ela o observou subir as escadas, seus movimentos firmes e confiantes. Aquilo não estava indo de acordo com o plano. Ele não estava com raiva ou frustrado com sua atitude. Ele parecia quase divertido com isso. Naquela noite, na cama desconhecida, Vanessa não conseguiu dormir. A casa estava muito silenciosa, a escuridão muito completa, sem as luzes da cidade. E pior de tudo, ela não conseguia parar de pensar em Noah Miller, o homem que agora era seu marido, o homem que parecia completamente impassível com suas tentativas de torná-lo miserável. Ela teria que tentar mais amanhã. O apito estridente de um despertador fez Vanessa acordar. 5:30 da manhã. Ela gemeu e puxou o travesseiro sobre a cabeça. O cheiro de café e bacon subia da parte de baixo, mas ela não tinha intenção de se juntar a Noah para o café da manhã. Ela mostraria a ele o quão inútil ela poderia ser. Quando ela finalmente desceu por volta das 10 horas, a casa estava silenciosa. Ela encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Café na cafeteira. Café da manhã na geladeira. Estarei no campo, leste. Noah, ótimo! Resmungou ela, servindo-se de um pouco de café. Fique lá. Ela passou a manhã explorando a casa, procurando por sinais da vida de Noah antes dela. Havia surpreendentemente poucos toques pessoais. Algumas fotos de família na lareira, mostrando Noah com um casal mais velho que ela supôs serem seus pais, uma estante cheia de manuais de agricultura e alguns clássicos, e uma mesa no canto, da sala de estar com papéis cuidadosamente empilhados. Nenhuma indicação de que ele tivesse namoradas ou relacionamentos antes dela. Não que ela se importasse. Ao meio-dia, o tédio havia se instalado. Ela já havia percorrido todas as suas redes sociais, mas ninguém havia postado nada interessante. Ela tentou ligar para Stacy, mas a chamada foi diretamente para a caixa. Tebostal. Ela enviou uma mensagem dramática para todo o seu grupo de amigos sobre estar sequestrada em uma fazenda, mas ninguém respondeu. Sua barriga roncou. O café da manhã que Noah havia deixado, um prato com uma omelete e torradas, não parecia apetitoso frio. Ela abriu a geladeira
esperando encontrar champanhe e queijos finos como em casa. Em vez disso, ela encontrou leite, ovos, vegetais e alimentos básicos. Ótimo, suspirou ela. Acho que estou morrendo de fome hoje. Assim que ela estava prestes a fechar a geladeira, ela avistou um pote de iogurte. Isso teria que bastar. Ela pegou-o e uma colher, e depois foi até a varanda. O balanço de madeira parecia convidativo, e ela se sentou para comer seu magro almoço. Da varanda, ela podia ver grande parte da fazenda se estendendo diante dela. Campos de plantações, um celeiro vermelho ao longe e um pequeno pomar. Era inegavelmente bonito, de uma maneira rústica. No campo distante, ela conseguia distinguir a figura de Noah trabalhando com algum tipo de máquina. Depois de terminar o iogurte, o tédio a levou à exploração. Ela trocou pelos únicos sapatos baixos que possuía. Tênis brancos de lona, que agora eram totalmente impraticáveis, e se aventurou a ver que tipo de operação seu marido estava administrando. O sol estava mais quente do que ela esperava, e em poucos minutos ela se arrependeu de não ter trazido água. Sua blusa de seda já estava grudada nas costas quando ela chegou ao celeiro. Lá dentro estava mais fresco e cheirava a feno e animais. Vários cavalos a observavam de seus estábulos, e um gato cinza a observava suspeitosamente de cima de uma fardo de feno. "Olá", disse ela sem jeito para o cavalo mais próximo, um castanho com uma estrela branca. O cavalo relinchou suavemente e esticou o pescoço em direção a ela. "Eu não tenho nada para você", disse ela, dando um passo para trás. "O nome dele é Thunder." Vanessa pulou com a voz de Noah atrás dela. "Você me assustou." "Desculpe." Ele não parecia particularmente arrependido. "Eu vi você caminhando do campo. Pensei que você pudesse estar me procurando. Eu estava apenas entediada", disse ela rapidamente. Noah assentiu, limpando as mãos em um pano. Ele estava coberto de suor e sujeira, sua camiseta grudada em sua estrutura muscular. Vanessa se viu olhando e desviou o olhar rapidamente. "Thunder gosta de maçãs", disse Noah, pegando uma maçã em um barril e tirando-a. "Aqui." Ele colocou a maçã em sua mão e, em seguida, guiou seu braço em direção ao cavalo. Os lábios macios de Thunder a fizeram cócegas na palma da mão quando ele pegou o agrado, fazendo-a rir apesar de si mesma. "Veja, não é tão assustador", disse Noah. "Eu nunca disse que estava com medo", respondeu ela defensivamente. "Eu já andei a cavalo antes, no clube de campo." "Esses são cavalos de trabalho, não pôneis de exibição", disse Noah, acariciando o pescoço de Thunder. "Mas eles são gentis. Eu poderia te ensinar a montá-los corretamente se você quiser." A oferta pairou no ar entre eles. Era a primeira vez que ele sugeria incluí-la em qualquer atividade da fazenda. "Talvez", disse ela sem compromisso. Que mais você tem aqui?" "Além de cavalos, galinhas para ovos, um pequeno rebanho de gado, algumas colmeias na beira da propriedade." Ele estudou seu rosto. "Quer vê-los?" Ela deu de ombros. "Não é como se eu tivesse algo melhor para fazer." Noah fez um tour por toda a fazenda, explicando as operações enquanto caminhavam. Apesar de si mesma, Vanessa achou isso um pouco interessante. Ela nunca havia pensado de onde a comida realmente vinha antes. "Então é isso que você faz o dia todo? Cuidar de animais e plantas?" perguntou ela enquanto voltavam para a casa. "Isso é parte disso", disse ele. "Também a manutenção, papelada, planejamento, vendas no mercado. Uma fazenda é um negócio. Não um muito glamuroso", ela resmungou. "Depende da sua definição de glamour." Ele parou de andar, olhando para seus campos com orgulho óbvio. Há algo gratificante em cultivar coisas com suas próprias mãos. Vanessa revirou os olhos. "Se você diz", eu disse. Ele se virou para encará-la. "O jantar é às 6. Sua vez de cozinhar." A boca dela se abriu. "Eu não cozinho." "Então acho que esta noite é uma boa noite para aprender." Com isso, ele se virou e voltou para o campo, deixando-a a protestar, indignada. Às 5:30, Vanessa estava em pânico. Ela tinha vasculhado todos os armários e gavetas da cozinha, na esperança de encontrar algo fácil, como comida congelada para micro-ondas. Sem sorte.
Tudo eram ingredientes crus que exigiam preparo real. Quando Noah entrou do trabalho, ela estava sentada à mesa da cozinha de braços cruzados. Eu te disse, eu não cozinho, disse ela desafiadora. Ele olhou em volta da cozinha, percebendo a nítida falta de preparo do jantar. Percebo. Podemos pedir comida por telefone, sugeriu ela. Noah riu genuinamente divertido. De onde? O restaurante mais próximo fica a 30 quilômetros. Então, o que vamos comer? Bem, disse ele calmamente, indo até a pia para lavar as mãos. Temos duas opções. Você pode me assistir cozinhar hoje e aprender para amanhã, ou podemos cozinhar juntos agora. Isso não é justo. Você não pode esperar que eu saiba como fazer isso. Eu não espero que você saiba, disse ele, tirando legumes da geladeira. Eu espero que você tente. Algo em seu tom, não irritado, mas firme, fez ela se levantar relutantemente. Tudo bem, o que eu faço? Lave as mãos, depois lave esses legumes. Na hora seguinte, Noah ensinou a ela o básico de como fazer um prato simples de macarrão. Ela resmungou o tempo todo, mas seguiu suas instruções. Quando finalmente se sentaram para comer, ela se surpreendeu com o quão gratificante era comer algo que ela havia ajudado a preparar. Não está ruim, admitiu ela. Elogios de alto nível, disse ele com um pequeno sorriso. Amanhã tentaremos outra coisa. Amanhã? Ela franziu a testa. Eu não concordei em cozinhar todas as noites. Não, mas você concordou em contribuir. Para esta casa, lembrou ele. Considere isso sua contribuição por enquanto. Ela queria discutir, mas se sentiu muito cansada. O dia caminhando pela fazenda e cozinhando a havia exaurido mais do que qualquer aula de spinning na cidade. Naquela noite, ela adormeceu imediatamente, nem mesmo incomodada pelo silêncio do campo que a havia mantido acordada na noite anterior. A semana seguinte seguiu um padrão. Noah teria saído quando ela acordasse, deixando-a se virar sozinha durante o dia. À noite, ele a ensinaria a cozinhar algo novo. Ela reclamava constantemente, mas prestava atenção às instruções dele. No sábado, Noah anunciou que iriam ao mercado de produtores na cidade. Eu vendo nossos produtos lá todos os fins de semana, explicou ele. Você vai comigo. Por que eu tenho que ir? Porque é o que os parceiros fazem, disse ele simplesmente, carregando caixotes de legumes em sua caminhonete. E quer você goste ou não, é o que somos agora. O mercado de produtores estava instalado na praça da cidade, se você pudesse chamá-la de cidade. Para Vanessa parecia apenas alguns prédios em volta de um gramado. A banca de Noah ficava perto do centro com uma placa simples, Fazenda Miller, produtos orgânicos. Orgânico? Ela perguntou enquanto eles se instalavam. Tipo aqueles produtos caros do supermercado? Tipo comida cultivada sem produtos químicos sintéticos, corrigiu ele. É melhor para a terra e para as pessoas que comem. Para sua surpresa, Noah era uma espécie de celebridade local. As pessoas vinham especificamente para sua banca, cumprimentando-o pelo nome e perguntando sobre culturas específicas. Ele conhecia todos, perguntando sobre suas famílias e saúde com genuíno interesse. Você tem uma nova ajudante hoje, comentou uma mulher mais velha, olhando Vanessa com curiosidade. Esta é minha esposa, Vanessa, disse Noah, e a maneira simples como ele disse isso fez o rosto de Vanessa corar. Esposa? As sobrancelhas da mulher se ergueram. Quando isso aconteceu? Recentemente, disse Noah, sem dar mais detalhes. Vanessa, esta é a senhora Peterson. Ela faz as melhores tortas de maçã do condado. Prazer em conhecê-la, disse Vanessa automaticamente, recorrendo às boas maneiras que sua mãe lhe havia ensinado. Igualmente, querida. Embora eu tenha que dizer você não é o que eu esperava para o Noah. Betty, Noah advertiu gentilmente. Eu só estou dizendo, riu a senhora Peterson. Ela parece uma garota da cidade. O que a traz para nosso pequeno canto do nada? Todos os olhos na banca estavam sobre ela agora. Vanessa hesitou sem saber o que dizer. Eu, precisava de uma mudança de cenário, Noah completou por ela, colocando a mão na parte inferior das costas dela. E eu precisava de ajuda na fazenda. Uma combinação perfeita. A senhora Peterson não parecia convencida, mas acenou com a cabeça. Bem, espero que você seja feliz aqui, querida. É uma grande mudança, a vida no campo. Já percebi, respondeu Vanessa secamente.
Depois que a senhora Peterson foi embora com seus vegetais, Vanessa se virou para Noah. Por que você fez isso? Me protegeu? Ele deu de ombros. Nosso acordo é da nossa conta, não da deles. O resto do dia no mercado foi agitado. Noah lidou com a maioria das transações, mas gradualmente encorajou Vanessa a ajudar os clientes a encontrar o que precisavam. Ao final do dia ela estava exausta, mas se sentindo estranhamente realizada. Você se saiu bem hoje, disse Noah enquanto eles dirigiam para casa. Você é natural com as pessoas quando quer ser. O elogio inesperado a pegou de surpresa. Eu tenho prática, eventos de caridade e festas. Essas habilidades se transferem. As pessoas gostam de se sentir vistas e ouvidas, seja comprando um ingresso de caridade de $5.000 ou um maço de cenouras de $5. Ela olhou para ele, surpresa com sua percepção. Acho que sim. De volta à fazenda, Noah descarregou a caminhonete enquanto Vanessa ia para dentro para começar o jantar. Ela nem mesmo questionou agora. Havia se tornado seu trabalho. Hoje à noite, ela estava confiante o suficiente para tentar fazer o prato de macarrão sozinha. Quando Noah entrou, ele levantou as sobrancelhas ao vê-la já cozinhando. Olha só você se tornando uma dona de casa de fazenda de verdade. Não se acostume, disse ela, mas havia menos aspereza em seu tom do que antes. Isso ainda é temporário, na minha opinião. É mesmo? Ele se encostou no balcão, observando-a. Seu pai ligou para encerrar esse acordo? Não, admitiu ela. Mas ele vai assim que ele achar que aprendi minha lição. E qual é essa lição? Ela mexeu o molho de macarrão, evitando seu olhar. Que sou mimada e intitulada, e não aprecio o que tenho. Você é? Mimada e intitulada. Segundo todos, sim. As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Noah ficou quieto por um momento. As pessoas julgam rapidamente, especialmente quando só veem a superfície. Ela o olhou, surpresa novamente. Ele estava realmente a defendendo? O jantar está pronto, disse ela, mudando de assunto. Depois de comer, Noah desapareceu, no pequeno escritório ao lado da sala, dizendo que tinha trabalho para fazer. Curiosa, Vanessa ficou perto da porta, fingindo procurar algo na estante. Através da porta parcialmente aberta, ela podia vê-lo no computador, franzindo a testa em concentração. Sua mesa estava organizada com pilhas de papéis e pastas bem arrumadas. O que quer que ele estivesse fazendo parecia mais envolvido do que o que ela esperaria de uma pequena fazenda. Precisa de alguma coisa? Ele perguntou sem olhar para cima, a assustando. Só procurando algo para ler, disse ela rapidamente. Tem uma biblioteca na cidade se você quiser mais opções. Podemos ir amanhã depois da igreja. Igreja, ela repetiu. Culto, de domingo de manhã. A maioria das pessoas por aqui vai. Eu não sou religiosa, disse ela. Eu também não, particularmente, mas faz parte de estar na comunidade. Finalmente ele a olhou. Você não precisa ir se não quiser. Ela hesitou. A ideia de ficar sozinha em casa a manhã toda era deprimente. Eu vou, mas não tenho nada para usar na igreja. Você ficará bem com o que tiver, garantiu ele. Não é chique. Na manhã seguinte, Vanessa colocou a roupa mais conservadora que tinha levado. Um vestido midi e um casaco. Parecia estranho se arrumar para ir à igreja, algo que ela não fazia desde o funeral de sua mãe. A pequena igreja branca da cidade era encantadora, com vitrais e bancos de madeira. Noah cumprimentou as pessoas ao entrarem, apresentando Vanessa como sua esposa. Cada vez que ele dizia isso, ela sentia uma estranha vibração no estômago. Após o culto, houve um café na sala subterrânea. Vanessa se viu cercada por moradores curiosos, todos querendo saber sobre a misteriosa nova esposa de Noah. Como vocês dois se conheceram? Perguntou uma jovem. Através da família, disse Vanessa vagamente. Foi amor à primeira vista? Um homem mais velho provocou. Antes que Vanessa pudesse responder, Noah apareceu ao seu lado. Mais como respeito à primeira vista, disse ele suavemente, colocando o braço em volta dos ombros dela. Vanessa não tem medo de trabalho árduo. Ela quase engasgou com o café. Era a maior mentira que alguém já havia contado sobre ela. Esse é nosso Noah, riu o homem.
sempre valorizando a praticidade mais que o romance. Não há nada de errado com a praticidade, disse Noah, mas seus olhos encontraram os de Vanessa com um calor inesperado. Na viagem de volta para casa, Vanessa ficou quieta, pensando em como Noah a havia incorporado facilmente à sua vida. Como ele a havia defendido para os moradores da cidade sem nem mesmo conhecê-la. "Por que você está sendo tão gentil comigo?" Ela finalmente perguntou. "Eu tenho sido só péssima com você." Noah manteve os olhos na estrada. "Você está em uma situação difícil. Ficar brava com isso é natural. Mas você também poderia estar bravo. Você não conseguiu exatamente uma esposa dos sonhos nesse acordo." Ele a olhou. "Quem disse que eu não consegui?" Ela riu, certa de que ele estava brincando. "Por favor, eu sou inútil em uma fazenda. Reclamo constantemente, não sei fazer nada de prático." "Você está aprendendo", apontou ele. "E você é inteligente. Você aprende as coisas rapidamente quando tenta." Outro elogio. Vinda de qualquer outra pessoa, ela poderia ter descartado como bajulação. Mas Noah não parecia o tipo que dizia coisas que não significava. "De qualquer forma", ele continuou, "esse acordo também me beneficia." "Como? O que você ganha com isso além de uma cozinheira relutante?" Ele sorriu levemente. "Isso é para eu saber." A resposta enigmática a incomodou mais do que deveria. Naquela noite, após o jantar, uma tempestade se aproximou. Raios cortaram o céu, e a chuva batia forte contra as janelas. Vanessa sempre detestara tempestades, desde que era criança. Em seu apartamento em Manhattan, bem acima da cidade, as tempestades pareciam distantes. Ali, elas pareciam imediatas e ameaçadoras. Ela estava encolhida no sofá fingindo ler um livro, mas na verdade contando os segundos entre os raios e os trovões, quando Noah entrou na sala de estar. "A tempestade está se aproximando", comentou ele, indo verificar se as janelas estavam bem fechadas. "Percebi", disse ela secamente. Um estrondo de trovão particularmente alto a fez pular. Noah olhou para ela com preocupação. "Você tem medo de tempestades?" "Não", mentiu ela. "Eu só não gosto delas." Ele sentou-se na poltrona em frente a ela. "Quando eu era criança, minha mãe fazia chocolate quente durante as tempestades. Dizia que tornava as coisas assustadoras menos assustadoras." "Eu não estou com medo", insistiu ela. "Claro que não. Mas estou fazendo um de qualquer jeito." Na cozinha, ela o ouviu se mexendo, abrindo armários e a geladeira. Alguns minutos depois, ele voltou com 2 canecas de chocolate quente, cobertas, com chantilly. "Aqui", disse ele, entregando uma a ela. "Cuidado, está quente." O rico aroma de chocolate preencheu seus sentidos. Não era o chocolate quente importado e sofisticado que o chefe de seu pai fazia, mas de alguma forma cheirava melhor. "Obrigada", disse ela baixinho, tomando um gole. Estava delicioso. Eles se sentaram em silêncio confortável, tomando seu chocolate quente enquanto a tempestade rugia lá fora. Quando outro estrondo de trovão a fez sobressaltar, Noah fingiu não perceber. "Conte-me sobre sua mãe", disse ele. "Seu pai mencionou que ela faleceu quando você era jovem." Vanessa olhou para sua caneca. "Ela morreu quando eu tinha 12 anos, câncer." "Sinto muito. Todo mundo diz isso. Não deixa de ser menos verdade." Ele fez uma pausa. "Minha mãe morreu há 3 anos. Meu pai, 6 meses depois. Ataque cardíaco." "Foi quando você assumiu a fazenda?" perguntou ela, genuinamente curiosa. Ele assentiu. "Embora eu estivesse trabalhando nela com eles anos antes disso." "Você nunca quis fazer outra coisa?" "Eu fiz outras coisas", disse ele vagamente, "mas este sempre foi meu lar." Vanessa pensou em sua própria casa, a cobertura de Manhattan onde ela crescera. Nunca tinha se sentido tão em casa quanto naquela fazenda depois de apenas uma semana. "Sinto falta do meu pai", admitiu ela de repente. "Mesmo estando brava com ele por me forçar a isso." "Você poderia ligar para ele", sugeriu Noah, "e dizer o quê? Que ele estava certo? Que eu precisava de uma lição? Que você está bem? É tudo. O que os pais realmente querem saber." Ela considerou isso. "Talvez na próxima semana." A tempestade estava se afastando agora.
o trovão mais distante. Vanessa sentiu-se relaxando, o chocolate quente e a conversa tendo feito seu trabalho. Eu deveria ir para a cama, disse ela, levantando-se. Obrigada pelo chocolate quente. De nada, respondeu Noah. Lá em cima, enquanto se trocava para o pijama, Vanessa percebeu água pingando do teto no canto do quarto. Ela tocou a parede e a achou úmida. Ótimo, resmungou ela, pegando uma toalha do banheiro para colocar embaixo do gotejamento. Ela teria que contar a Noah na manhã seguinte, mas enquanto arrumava a toalha, ela notou algo estranho. A água pingando tinha soltado um pedaço de papel de parede, revelando o que parecia ser um cofre na parede atrás. Curiosa, ela descolou o papel ainda mais. Era definitivamente um cofre, com fechadura de teclado. Para que Noah precisaria de um cofre escondido? Documentos da fazenda? Ela tentou recolocar o papel de parede, mas ele não grudava mais direito. Noah saberia que ela tinha visto. Ela teria que contar a ele sobre o vazamento, de qualquer maneira. Mas quando foi para a cama, sua mente continuava voltando para o cofre. O que poderia haver dentro que precisava ser escondido? E por que Noah Miller, um simples fazendeiro, precisava de um cofre secreto na parede do quarto? Pela primeira vez desde que chegou à fazenda, Vanessa se viu genuinamente curiosa sobre seu marido. Havia mais em Noah Miller do que aparentava, e ela estava determinada a descobrir o que era. Na manhã seguinte, Vanessa acordou cedo, sua mente ainda no cofre escondido na parede do quarto. Ela tinha se virado e revirado a noite toda, imaginando o que poderia haver dentro. Escrituras de terras, heranças de família, ou algo mais misterioso. Quando desceu, Noah já estava à mesa da cozinha tomando café e lendo algo em seu tablet. Bom dia, disse ele olhando para cima surpreso. Você está acordada cedo. Há um vazamento no meu quarto, disse ela diretamente. A água entrou pelo teto durante a tempestade. Noah franziu a testa. Vou dar uma olhada depois do café da manhã. Ruim o suficiente para precisar de um balde? Coloquei uma toalha. Ela hesitou, então acrescentou. A água soltou um pouco de papel de parede. Há um cofre atrás. Se ela esperava que ele parecesse alarmado ou culpado, ficou decepcionada. Noah simplesmente assentiu. Casa velha, segredos antigos. Os proprietários anteriores colocaram alguns cofres. Nunca me incomodei com eles. Você não usa? Não precisa. Ele se levantou, colocando sua caneca na pia. Vou verificar o telhado primeiro, depois o dano no seu quarto. Sua displicência casual com o cofre era quase irritante. Ou ele estava dizendo a verdade, ou era um excelente mentiroso. Depois do café da manhã, Noah subiu ao telhado enquanto Vanessa observava do quintal. Ele se moveu com confiança, localizando a seção danificada rapidamente. Apenas algumas telhas soltas, ele chamou de baixo. Vou consertar agora. Ela o observou trabalhar, percebendo a facilidade com que ele manuseava as ferramentas. Seus movimentos eram eficientes, práticos. Para um homem que dizia ser apenas um fazendeiro, ele parecia ter uma ampla gama de habilidades. Quando ele desceu para verificar o quarto, Vanessa o seguiu para cima. A toalha que ela tinha colocado havia encharcado, mas o gotejamento havia parado. A parede precisará secar antes que eu possa consertar o papel, disse Noah, examinando o cofre exposto. Este é um dos 3 na casa, eu acho. O proprietário anterior era paranoico com ladrões. Você sabe as combinações? Perguntou ela, tentando soar casual. Não. Ele passou a mão pelo teclado numérico. Nunca precisei saber. Se você estiver curiosa, no entanto, a maioria desses cofres antigos tem códigos padrão que nunca foram alterados. Normalmente o ano em que a casa foi construída, 1924. Vanessa arquivou essa informação para mais tarde. Vou pegar um desumidificador no celeiro, continuou Noah. Deveria ajudar a secar as coisas mais rápido. Quando ele saiu do quarto, Vanessa encarou o teclado numérico, 1924. Seria realmente tão simples, mas Noah voltou muito rápido para ela tentar, e ela passou o resto do dia ajudando-o com várias tarefas de reparo na fazenda. Para sua surpresa, ela se viu realmente gostando do trabalho físico.
Havia algo satisfatório em consertar as coisas com suas próprias mãos. Naquela noite, eles se sentaram na varanda depois do jantar, observando os vagalumes surgirem ao anoitecer. Noah havia servido a cada um deles um copo de limonada caseira. "Você lidou bem com os reparos hoje", comentou ele. "Você é mais forte do que parece." Vanessa sorriu apesar de si mesma. "Você está dizendo que pareço fraca?" "Estou dizendo que a maioria das pessoas que nunca fizeram trabalho braçal se esforçam mais do que você." Ele tomou um gole de limonada. "Você é adaptável." "Eu não achava que era", admitiu ela. "Na cidade, eu odiava quando minha rotina era interrompida. A cidade tem suas próprias rotinas, diferentes, mas tão rígidas de algumas maneiras." Ela olhou para ele curiosa. "Você parece conhecer a cidade." Noah deu de ombros. "Passei algum tempo lá." "Fazendo o quê?" "Isso e aquilo." Ele se levantou, terminando efetivamente a conversa. "Dia cedo amanhã. Vamos colher o campo norte." Vanessa franziu a testa quando ele entrou. Noah tinha uma maneira de desviar perguntas pessoais que estava começando a frustrá-la. Cada vez que ela achava que estava mais perto de entendê-lo, ele se afastava. Naquela noite, incapaz de dormir, ela finalmente decidiu satisfazer sua curiosidade. Ela esperou até que a casa estivesse completamente silenciosa, então esgueirou-se pelo corredor para verificar se Noah estava realmente dormindo. A porta dele estava entreaberta e ela podia ouvir sua respiração profunda e regular. De volta ao seu quarto, ela se aproximou do cofre, o coração batendo forte. Ela pressionou os botões lentamente. 1, 9, 2, 4. Para seu choque, houve um bip suave e a porta do cofre abriu com um clique. Dentro havia uma única pasta de papel pardo. Vanessa hesitou. Então a removeu, sentindo-se como uma espiã em um filme. Ela levou para sua cama e abriu na luz do celular. O conteúdo não fazia sentido a princípio. Demonstrações financeiras, certificados de ações, documentos legais, tudo em nome de Noah. Mas à medida que ela lia mais, os números saltavam aos olhos. Milhões de dólares, imóveis em Nova York, Chicago, Los Angeles, ações majoritárias em várias empresas de tecnologia. Noah Miller não era apenas abastado, ele era incrivelmente rico. Um documento em particular chamou sua atenção. Um artigo de jornal com a foto de Noah, com a manchete: "O gênio da tecnologia Noah Miller vende startup por os 300 milhões. O artigo descrevia como Noah, depois de construir uma empresa de tecnologia agrícola de sucesso, havia surpreendido a todos ao vendê-la e se retirar da vida pública. Vanessa olhou para a foto. Era definitivamente o seu Noah, embora com o cabelo mais curto e vestindo um terno, em vez de roupas de fazenda. O artigo era datado de 3 anos atrás, por volta da época em que ele disse que seus pais haviam morrido. Com cuidado, ela guardou tudo de volta na pasta e a recolocou no cofre, fechando-o com mãos trêmulas. Sua mente fervilhava. Noah Miller era mais rico que seu pai, mais rico que ela. E ele a enganara o tempo todo. O sono era impossível agora. Ela ficou acordada até o amanhecer, tentando dar sentido a tudo aquilo. Por que um bilionário fingiria ser um simples fazendeiro? Por que ele concordaria em se casar com ela? Não poderia ser por dinheiro ou conexões. Ele claramente tinha de sobra. Seria tudo algum tipo de teste? Seu pai conhecia a verdade. De manhã a confusão se transformou em raiva. Noah a deixara acreditar que era um fazendeiro que mal conseguia se sustentar. Ele a vira se adaptar a uma vida mais simples, enquanto escondia o fato de que poderia comprar e vender a empresa de seu pai 10 vezes mais. Quando ela desceu, Noah estava fazendo o café da manhã como de costume. Ele sorriu ao vê-la. "Bom dia, dormiu bem?" "Não", disse ela friamente. "Não dormi." Ele franziu a testa, percebendo o tom dela. "O vazamento está te incomodando? Posso te mudar para outro quarto até... O vazamento está ótimo", interrompeu ela. "O cofre é o que me incomoda." Noah ficou parado, sua expressão ilegível. "Você abriu. Você sabia que eu abriria. Você praticamente me deu a combinação." Ele suspirou, desligando o fogão e se virando para ela. "O que você encontrou?"
Tudo, ela retrucou. Quem você realmente é? O que você realmente é? E o que eu sou exatamente? Um mentiroso, um impostor. Ela estava quase gritando agora. Você me fez acreditar que era algum fazendeiro pobre com quem meu pai me obrigou a me casar, quando o tempo todo você era... O quê? Vivendo uma vida simples por diversão? Brincando de cavalheiro do campo enquanto secretamente era mais rico que Deus? Noah não respondeu imediatamente. Ele se encostou na bancada, braços cruzados. Você terminou? Não, eu não terminei. Ela andou pela cozinha. Por quê? Por que fingir? Por que concordar em se casar comigo? É algum tipo de jogo doentio para você? Não é um jogo, Vanessa. Sua voz estava calma, o que só a enfureceu mais. E eu nunca menti sobre quem eu sou. Sou fazendeiro. É o que eu faço. O fato de eu ter dinheiro não muda isso. Não muda se... Ela gaguejou. Você tem bilhões. Você poderia contratar pessoas para fazer todo esse trabalho. Você poderia morar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. E eu escolhi isso, disse ele simplesmente, porque isso é o que importa para mim. Ela o encarou, incapaz de processar sua lógica. E quanto a se casar comigo? Por que concordar com isso? Noah hesitou. Seu pai e eu tínhamos um acordo. Que acordo? Que você me daria uma lição? Me faria apreciar a vida simples antes de revelar que você é, na verdade, mais rico do que eu. A humilhação a atingiu novamente. Todo mundo estava na brincadeira, exceto eu. Não foi assim, insistiu Noah. Seu pai me contatou porque conhecia meu passado, tanto o sucesso na tecnologia quanto meu retorno à agricultura. Ele achou que você precisava de perspectiva. Então você estava me usando como um caso de caridade, disse ela amargamente. A pobrezinha rica precisa aprender como o mundo real funciona. Se isso é o que você quer acreditar. A paciência de Noah parecia estar se esgotando agora. Seu pai estava preocupado com você. Ele achou que eu poderia ajudar, me enganando, me fazendo sentir inútil e sem valor enquanto você brincava de ser um fazendeiro humilde. Eu nunca te fiz sentir sem valor, disse ele bruscamente. Isso é culpa sua, e eu nunca brinquei de nada. Esta fazenda é real, o trabalho é real. A vida que construí aqui é real. Vanessa sacudiu a cabeça, as lágrimas ameaçando cair. Eu nem sei quem você é. Sim, você sabe. Noah deu um passo em sua direção. Sou a mesma pessoa que eu era ontem e no dia anterior a esse. A única coisa que mudou é o que você sabe sobre minha conta bancária. Muda tudo, insistiu ela. Cada momento, cada conversa, tudo foi baseado em uma mentira. Foi mesmo? Ele manteve seu olhar. Quando eu te ensinei a cozinhar foi uma mentira? Quando trabalhamos lado a lado consertando a cerca, foi uma mentira? Quando eu te abracei durante a tempestade, foi uma mentira também? Vanessa hesitou, aquelas lembranças a inundando. O sorriso genuíno quando ela havia preparado o jantar com sucesso sozinha. A instrução paciente quando ela havia se esforçado com as tarefas da fazenda. O conforto caloroso de seus braços durante a tempestade. Preciso de um pouco de ar, disse ela finalmente, se afastando dele. Não me siga. Ela saiu da casa sem olhar para trás, sem se importar de ainda estar de pijama. O ar da manhã estava fresco, a fazenda pacífica ao seu redor. Ela caminhou sem direção, tentando organizar seus pensamentos caóticos. Noah Miller era um bilionário. A revelação deveria tê-la deixado feliz. Este era seu ingresso de volta à sua antiga vida. Ela poderia ligar para seu pai, dizer a ele que sabia a verdade e exigir ser libertada desse arranjo ridículo. Então, por que a ideia a preenchia com tristeza em vez de triunfo? Ela se viu no estábulo, onde Trovão relinchou em saudação. Sem pensar, ela encontrou uma maçã no barril e a ofereceu a ele. Pelo menos você é honesto sobre quem você é, disse ela ao cavalo, enquanto ele mastigava contente. Vanessa ficou com os cavalos por horas, encontrando conforto em sua simples presença. Quando sua barriga começou a roncar de fome, ela, relutantemente, voltou para a casa. Ela encontrou Noah na cozinha fazendo sanduíches. Ele olhou para cima quando ela entrou, mas não falou. Eu liguei para meu pai,
disse ela, quebrando o silêncio. Noah assentiu, sua expressão cuidadosamente neutra. E ele admitiu tudo. Disse que te conhecia há anos por meio de círculos de negócios, que quando ele estava procurando uma maneira de me ensinar responsabilidade, você sugeriu este acordo. Ela se encostou na porta. Ele achou perfeito. Eu aprenderia a apreciar o que eu tinha. E você conseguiria sua companhia. Noah completou em voz baixa. Foi tudo o que pedi. Companhia? Ela franziu a testa. Você poderia ter companhia a qualquer momento. Você é rico. E, objetivamente falando, bonito. Você poderia ter saído com qualquer pessoa. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Bonito, hein? Não mude de assunto. Ela retrucou, embora suas bochechas esquentassem. Por que eu? Por que toda essa encenação? Noah suspirou, deixando cair a faca que estava usando. Depois que meus pais morreram, me joguei no trabalho. Construí uma empresa, fiz uma fortuna, vivi a alta vida em Nova York. Mas era vazio. Quando vendi a empresa, voltei para cá, para a fazenda da minha família, para o lugar onde eu havia sido mais feliz. Ele gesticulou ao redor deles. Isso não é um hobby ou um jogo. Esta é minha vida real, mas era solitário. Ele encontrou seus olhos. Quando seu pai me abordou sobre sua filha rebelde, vi alguém que poderia se beneficiar das mesmas lições que aprendi. E, egoisticamente, vi uma chance de ter alguém aqui comigo. Então você me enganou, disse ela. Mas a acusação tinha menos força agora. Eu omiti informações, ele corrigiu. Eu queria que você me visse no verdadeiro eu, não minha conta bancária. Assim como eu queria ver a verdadeira você, não a socialite mimada que seu pai descreveu. A honestidade em sua expressão fez seu peito apertar. E o que você viu? Alguém inteligente, adaptável, mais forte do que ela sabe. Sua voz amoleceu. Alguém que vale a pena conhecer. Vanessa engoliu em seco. Eu ainda estou com raiva de você e do meu pai. Compreensível. E eu não vou ficar aqui agora que sei a verdade. As palavras saíram automaticamente, mas mesmo enquanto as dizia, ela não tinha certeza de que eram verdadeiras. Noah assentiu lentamente. Essa é sua escolha. O acordo sempre foi temporário. Foi mesmo? Ela o desafiou. Nós somos legalmente casados, Noah, com uma cláusula de anulação que pode ser acionada a qualquer momento por qualquer uma das partes. Ele empurrou um prato com um sanduíche em sua direção. Seu pai garantiu isso. Seu pai havia pensado em tudo, parecia. Então eu posso simplesmente ir embora? Voltar para minha antiga vida? Se é isso que você quer. A voz de Noah era neutra, mas algo brilhou em seus olhos. Desapontamento? Arrependimento? Vanessa pegou o sanduíche, mas não comeu. Preciso pensar. Tome todo o tempo que precisar. Ele passou por ela em direção à porta. Estarei no campo norte se precisar de mim. Depois que ele saiu, Vanessa ficou sozinha à mesa da cozinha, o sanduíche intocado diante dela. Ela poderia ir embora, voltar para Manhattan, para seus amigos, suas compras, suas festas, voltar para a vida que sempre conhecera. Mas seria a mesma, ela seria a mesma. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ela atendeu automaticamente. Residência Miller. Vanessa, sou Alice da igreja. O Noah está aí. Ele está no campo, respondeu Vanessa. Posso ajudar? Oh, graças a Deus alguém atendeu. Precisamos de ajuda no centro comunitário. A tempestade danificou o telhado. E a água está entrando perto da área das crianças. Estamos tentando mover tudo antes que os livros sejam arruinados. Eu direi ao Noah imediatamente, prometeu Vanessa. Obrigada, querida. Qualquer ajuda será apreciada. E estamos todos em ação agora. Depois de desligar, Vanessa hesitou apenas brevemente antes de ir para o campo norte. Ela encontrou Noah dirigindo um trator colhendo trigo. Noah, ela chamou, acenando para chamar sua atenção. Ele parou a máquina e pulou para baixo. O que houve? Alice ligou. O teto da associação de moradores está vazando em cima da biblioteca infantil. Eles precisam de ajuda para mover os livros. Sem hesitação, Noah acenou com a cabeça. Vou pegar a caminhonete. Vou com você, disse Vanessa firmemente.
Ele pareceu surpreso, mas não discutiu. 20 minutos depois, eles pararam em frente à pequena associação de moradores da cidade. Lá dentro, era um caos controlado. Voluntários formando cordões de baldes, enquanto outros moviam freneticamente livros e móveis para longe da água que se espalhava. Noah, graças a Deus, exclamou Alice ao vê-los. Precisamos de braços fortes para as estantes. Já estou indo, disse Noah, juntando-se imediatamente a um grupo de homens que tentavam mover uma pesada estante de madeira. Vanessa ficou sem jeito por um momento, até que uma jovem lhe enfiou um monte de livros infantis nos braços. Esses precisam ir para a área seca no fundo. Nas horas seguintes, Vanessa trabalhou ao lado dos moradores da cidade, movendo livros, limpando o chão e, eventualmente, ajudando a servir sanduíches aos voluntários cansados. Ninguém questionou sua presença ou a tratou como uma estranha. Ela era a esposa de Noah, e isso era o suficiente para eles. Enquanto a crise ia sendo controlada, Vanessa se viu no fundo, organizando caixas de livros resgatados. Noah apareceu. Na porta, a camisa úmida de suor e água da chuva. Tirando uma folga? Perguntou ele, só recuperando o fôlego. Ela olhou ao redor para as caixas. Nunca fiz nada parecido antes. Resgate em emergência, serviço comunitário, ela esclareceu. Ajudando pessoas que mal conheço sem nenhum motivo, exceto o que elas precisam. Noah se encostou na porta. Como você se sente? Bem, ela admitiu, surpresa com sua própria resposta. Como se eu fosse realmente útil pela primeira vez. Você é útil, disse ele simplesmente, quando você escolhe ser. Os olhos dele se encontraram e algo mudou entre eles. Pela primeira vez, Vanessa sentiu que eles estavam se vendo claramente, sem pretensões, sem falsas suposições. Noah chamou Alice do corredor, interrompendo o momento. Tenho uma ligação para você. Já vou, ele respondeu, e então se virou para Vanessa. Vamos ficar aqui mais uma hora ou mais. Ainda quer ficar? Ela acenou com a cabeça. Vou ajudar a terminar. Quando voltaram para a fazenda, já estava quase escuro. Ambos estavam exaustos, mas Vanessa sentiu uma estranha satisfação que nunca havia experimentado antes. Vou preparar o jantar, disse Noah ao entrarem na casa. Algo simples. Posso ajudar, ofereceu Vanessa, seguindo-o para a cozinha. Eles trabalharam lado a lado, preparando uma refeição de sanduíches de queijo, grelhado e sopa de tomate. Comida reconfortante para um dia cansativo. A domesticidade de tudo isso atingiu Vanessa de repente. Essa poderia ser sua vida, não a que ela havia planejado, nem a que havia sido criada, mas talvez a que ela precisava. Durante o jantar, Noah contou mais sobre as operações da fazenda, falando abertamente pela primeira vez sobre como equilibrava sua riqueza com seu desejo por uma vida mais simples. Eu uso o dinheiro para apoiar iniciativas de agricultura sustentável, explicou ele, ajudando outros pequenos agricultores a adotarem melhores práticas, financiando pesquisas agrícolas. Então você está secretamente salvando o mundo enquanto finge ser um humilde fazendeiro, ela provocou. Ele sorriu, surpreendendo-a com um sorriso largo e genuíno que transformou seu rosto. Alguém tem que fazer isso. Depois do jantar, sentaram-se novamente na varanda, olhando para as estrelas. A noite estava clara, a tempestade havia passado. Liguei para meu pai novamente esta tarde, disse Vanessa em voz baixa. Antes de irmos para a associação de moradores. Noah se virou para olhá-la. E eu disse a ele que sabia de tudo, sobre você, sobre o acordo. Ela cruzou os braços em volta do corpo contra o frio da noite. Ele disse que era minha escolha agora, que eu poderia voltar para casa a qualquer momento. O que você disse a ele? Que eu precisava de mais tempo. Ela encontrou o olhar de Noah. Ainda estou com raiva de ter sido manipulada, de ter sido tratada como uma criança que precisava de uma lição. É justo, ele reconheceu. Mas também sou grata, continuou ela. Essas últimas semanas, elas me mudaram, ou talvez apenas tenham me mostrado quem eu poderia ser se tentasse. Noah ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu não sei o que eu quero ainda, ela admitiu, mas eu sei que não estou pronta para voltar para minha vida antiga. Ainda não.
Você pode ficar o tempo que quiser, disse ele suavemente. Sem pressão, sem expectativas. Mesmo que estejamos tecnicamente casados, perguntou ela com um pequeno sorriso. Principalmente porque estamos tecnicamente casados. Ele retribuiu o sorriso. Não é todo dia que um bilionário pode dizer que sua esposa se casou com ele pela fazenda, não pelo dinheiro. Vanessa riu, a tensão entre eles diminuindo. Sua fazenda muito modesta, devo acrescentar. Ei, agora, ele protestou. 200 acres não é tão modesto. É quando você poderia comprar metade do estado se quisesse. Eles riram juntos, a conversa fluindo mais naturalmente do que nunca antes. Conforme a noite avançava, Vanessa começou a bocejar. Deveríamos dormir, disse Noah, percebendo seu cansaço. Foi um longo dia. Eles subiram juntos, parando no corredor, entre seus quartos. Por um momento ninguém falou. Boa noite, Vanessa, disse Noah finalmente. Boa noite, Noah. Quando ela se virou para seu quarto, Noah acrescentou. Seja o que for, estou feliz que você saiba a verdade agora. Segredos não são um bom começo para nenhum relacionamento, mesmo um arranjado. Não, não são, ela concordou. Mas a honestidade pode ser. O sorriso dele foi a última coisa que ela viu antes de fechar a porta. Na manhã seguinte, Vanessa acordou com o barulho de um carro na entrada. Ela olhou pela janela e congelou ao ver o SUV de luxo de seu pai. William Hamilton desceu, olhando para a casa de fazenda com um olhar crítico. Ele não havia lhe dito que viria. Ela se vestiu rapidamente e desceu correndo, mas Noah já havia aberto a porta da frente. William, ela o ouviu dizer, essa é uma surpresa. Noah. A voz de seu pai era seca. Acho que está na hora de discutirmos a situação com minha filha. Vanessa entrou na porta ao lado de Noah. Pai, o que você está fazendo aqui? William Hamilton olhou para sua filha com uma mistura de preocupação e determinação. Vim buscá-la em casa, Vanessa. Essa experiência durou tempo suficiente. Noah enrijeceu ao lado dela, mas não disse nada. Do que você está falando? Perguntou. Vanessa, eu disse a você que precisava de mais tempo, e eu lhe dei tempo, respondeu seu pai. Mas essa farsa serviu ao seu propósito. Você aprendeu sua lição e agora é hora de voltar à vida real. A maneira displicente com que ele se referiu à fazenda, à vida de Noah e ao que havia se tornado sua vida também. Acendeu uma faísca de raiva em Vanessa. Essa é a vida real, pai, disse ela secamente. Talvez mais real do que qualquer coisa em Manhattan. William balançou a cabeça. Não seja dramática, Vanessa. Você fez seu ponto. Você pode viver como gente simples, mas a brincadeira acabou agora. Ele olhou para Noah. Sem ofensas, Miller. Nenhuma ofensa, respondeu Noah friamente. Mas essa não é minha decisão. É da Vanessa. William se voltou para sua filha. Eu organizei tudo. Os papéis de anulação estão no carro. Você pode estar de volta em seu apartamento ainda hoje à noite. Vanessa sentiu Noah enrijecer ao seu lado, embora sua expressão permanecesse neutra. Aquele era o momento da verdade. Ela poderia voltar para sua vida antiga, com todos os seus confortos e padrões familiares. Ou ela poderia ficar aqui, nesta nova vida que ela estava apenas começando a entender. Mas enquanto ela olhava entre seu pai e Noah, ela percebeu que não era realmente sobre onde ela morava. Era sobre quem ela queria ser. Pai, disse ela, dando um passo à frente, eu não vou voltar com você. O sorriso confiante de William vacilou. O quê? Eu estou ficando aqui com Noah. Não seja ridícula, seu pai zombou. Isso nunca foi para ser permanente. Apenas uma lição de... De quê? Humildade? Responsabilidade? Vanessa balançou a cabeça. Se essa foi a lição, eu aprendi. Mas eu aprendi outra coisa também. Ela olhou para Noah, que a observava com uma expressão ilegível. Eu aprendi que gosto de quem estou me tornando aqui. Vanessa. A voz de seu pai adotou o tom de advertência que ela havia ouvido a vida toda. Pense no que você está deixando para trás. Não estou deixando nada que importe. Ela respondeu com uma confiança que surpreendeu até ela. A pessoa que eu era em Nova York, ela não era feliz, pai. Ela estava apenas distraída por coisas brilhantes e festas.
O rosto de William escureceu. Então você está escolhendo isso? Ele gesticulou com displicência para a fazenda. Em vez de sua família, sua herança? Estou escolhendo a mim mesma, disse Vanessa simplesmente, talvez pela primeira vez. Noah havia permanecido em silêncio durante toda a conversa. Mas agora ele colocou uma mão gentil no ombro de Vanessa. O toque simples a deu forças. William olhou para eles, sua expressão mudando da descrença para a resignação. Você está cometendo um erro, disse ele finalmente. Mas é seu erro para cometer. Ele se virou para voltar para seu carro e então fez uma pausa. Quando você se acalmar, me ligue. Eles observaram em silêncio enquanto ele dirigia. A poeira da estrada de cascalho se espalhava atrás de seu SUV caro. Você não precisava fazer isso, disse Noah em voz baixa assim que o carro sumiu. Vanessa se virou para enfrentá-lo. Sim, eu precisei. Por quê? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Vanessa respirou fundo. Porque pela primeira vez na minha vida, estou exatamente onde quero estar. As semanas que se seguiram à visita de William Hamilton trouxeram mudanças para a casa de fazenda. Depois que Vanessa escolheu ficar, algo mudou entre ela e Noah. A pretensão havia desaparecido, substituída por uma amizade hesitante que se aprofundava a cada dia que passava. Noah começou a ensinar Vanessa mais sobre como administrar a fazenda, não apenas as tarefas, mas também o lado comercial. Ela ficou surpresa ao descobrir que tinha jeito para organização e planejamento. Você deveria cuidar das vendas do mercado de agricultores, sugeriu Noah uma noite enquanto eles revisavam os números da semana na mesa da cozinha. Você é melhor com as pessoas do que eu. Eu duvido disso, disse Vanessa, embora estivesse satisfeita com o elogio. Todo mundo na cidade te adora. Eles me respeitam, ele corrigiu. Não é a mesma coisa. Você realmente se conecta com eles. Você se lembra do recital de dança da neta da Sra. Peterson e da cirurgia de quadril do Sr. Collins? Vanessa não percebera que ele havia notado aquelas conversas. Essas são apenas habilidades sociais básicas. Habilidades que não tenho. Em abundância, admitiu Noah com um pequeno sorriso. Sempre fui melhor com plantas e animais do que com pessoas. O fundador bilionário de tecnologia que é tímido com as pessoas, ela provocou. Acho isso difícil de acreditar. Noah deu de ombros. Eu tinha sócios que cuidavam dos aspectos voltados para o público. Eu era o cara das ideias, trabalhando nos bastidores. Essa revelação deu a Vanessa uma nova perspectiva sobre o homem com quem se casara. Toda a sua riqueza e sucesso não haviam mudado sua natureza fundamental. Quieto, pensativo, mais confortável com a terra do que em meio aos holofotes. No sábado seguinte, na feira de agricultores, Vanessa ficou responsável pela banca, enquanto Noah cuidava do trabalho pesado. Ela cumprimentou os clientes, recomendou produtos com base no que eles estavam cozinhando. E ao final do dia, tinham vendido tudo. Deveríamos comemorar, disse Noah, enquanto eles guardavam as caixas vazias. Melhor dia da feira da temporada. O que você tem em mente? Perguntou Vanessa, limpando as mãos no avental. Uma peça de roupa que a teria horrorizado apenas alguns meses atrás, mas que agora parecia perfeitamente natural. Jantar na cidade. Tem um restaurante italiano que não é ruim. Vanessa percebeu que seria o primeiro encontro de verdade deles. Se fosse um encontro. O pensamento a deixou inesperadamente nervosa. Eu gostaria disso, disse ela. Mas eu preciso me trocar primeiro. Estou cheirando a legumes. Noah riu, um som que ela havia aprendido a amar. Eu também. Primeiro em casa, depois jantar. De volta à fazenda, Vanessa ficou parada diante do seu armário, subitamente ansiosa sobre o que vestir. Suas roupas de grife de Manhattan pareciam ridículas para um restaurante de cidade pequena, mas ela queria estar bem arrumada. Finalmente, ela optou por um vestido simples, um que ela havia comprado na cidade quando Noah a levara às compras, para comprar roupas mais práticas. Não era de grife, mas lhe caía bem agora, assim como a vida na fazenda cada vez mais lhe convinha. Quando ela desceu, Noah estava esperando na sala.
Ele havia trocado de roupa, vestindo jeans limpos e uma camisa de botões, o cabelo ainda úmido do banho. Ele ergueu o olhar quando ela entrou e a admiração em seus olhos a fez corar. "Você está linda", disse ele simplesmente. "Obrigada." Ela sorriu. "Você também está bem arrumado, fazendeiro Miller." O restaurante italiano era pequeno e aconchegante, com toalhas de mesa xadrez e velas em garrafas de vinho. Vários moradores locais os cumprimentaram ao entrarem, e Vanessa percebeu que agora conhecia a maioria deles pelo nome. "Você percebe que este é nosso primeiro encontro de verdade?" Ela perguntou depois que eles pediram. As sobrancelhas de Noah se ergueram. "Acho que sim. Fizemos as coisas um pouco ao contrário, não é? Casamento primeiro, namoro depois. Tudo sobre nós tem sido incomum." Ela girou a taça de vinho entre os dedos. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria vivendo feliz em uma fazenda, com um bilionário secreto, eu teria achado que essa pessoa estava louca. E se alguém me dissesse que eu seria casado com a filha de William Hamilton e realmente, gostando disso, eu teria mandado internar essa pessoa, respondeu Noah com um sorriso. Sua risada fácil preencheu o pequeno espaço entre eles. Enquanto comiam, eles conversaram sobre tudo e nada. Planos para a fazenda, fofocas da cidade, lembranças da infância. Pela primeira vez, parecia um relacionamento real, construído em uma conexão genuína em vez de um acordo ou obrigação. Depois do jantar, eles caminharam pela praça da cidade, onde luzes de corda iluminavam o gazebo central. Uma pequena banda estava tocando e alguns casais dançavam no palco improvisado ao redor dele. "Dança comigo?" Noah perguntou inesperadamente, estendendo a mão. Vanessa a pegou sem hesitação. "Eu não sabia que você dançava. Há muita coisa que você ainda não sabe sobre mim", disse ele, a guiando para o gazebo. Seu braço deslizou em torno de sua cintura, quente e seguro, enquanto eles começavam a se mover ao som da música. Vanessa havia dançado com inúmeros homens em galas e clubes de Manhattan, mas nenhum havia feito seu coração acelerar como o toque simples de Noah. "O que te fez voltar para a fazenda?" Ela perguntou suavemente. "De verdade? Depois de todo o seu sucesso, você poderia ter feito qualquer coisa, ido a qualquer lugar." Noah ficou quieto por um momento, guiando-a por uma volta suave antes de responder. "Depois que meus pais morreram, me joguei no trabalho. A empresa cresceu mais do que eu jamais imaginei. De repente, eu estava cercado por pessoas que queriam algo de mim. Meu dinheiro, minhas conexões, meu conhecimento técnico." Seus olhos encontraram os dela. Nada parecia real mais. Ninguém me via, só o que eu podia dar a eles. Vanessa acenou com a cabeça, entendendo muito bem. "Eu conheço essa sensação. Quando vendi a empresa, todos acharam que eu estava louco. Largar tudo no auge do sucesso." Ele deu de ombros. "Mas voltar para cá, a terra não se importa com quanto dinheiro você tem ou quanto valem suas opções de ações. As plantações não crescerão mais rápido para um bilionário do que para um fazendeiro sem dinheiro. Há uma honestidade nisso que eu não conseguia encontrar em nenhum outro lugar." Enquanto eles se balançavam ao som da música, Vanessa encostou a cabeça em seu ombro. "Obrigada por compartilhar essa vida comigo, mesmo que tenha começado como a ideia do meu pai de uma lição." A mão de Noah apertou levemente sua cintura. "Melhor acordo que eu já fiz", murmurou em seu cabelo. O momento parecia perfeito, até Vanessa avistar um rosto familiar, os observando do outro lado da praça. Stacy, sua amiga de Manhattan, estava parada perto da sorveteria com o celular na mão, claramente tirando fotos. Vanessa enrijeceu. "Noah", ela sussurrou. "Não olhe agora, mas uma das minhas antigas amigas da cidade está aqui." Ele os virou cuidadosamente para que pudesse ver. "A loira perto da sorveteria? Essa é a Stacy. Ela deve ter me rastreado de alguma forma." O estômago de Vanessa se contraiu de ansiedade. "Ela está tirando fotos. Isso estará em todas as redes sociais amanhã de manhã." "Isso te incomoda?" perguntou Noah cautelosamente. "Ser vista com o humilde fazendeiro?" "Não." Vanessa se afastou para olhá-lo.
Não é isso, estou preocupada com você. Assim que descobrirem quem você realmente é... A compreensão surgiu em seus olhos. Você está preocupada com minha privacidade. Você deixou aquela vida por um motivo, disse ela. A última coisa que você precisa é que minhas amigas superficiais exponham seu segredo e tragam à imprensa, até sua porta. A preocupação em sua voz deve tê-lo tocado, porque sua expressão amoleceu. Vamos dizer olá para sua amiga, sugeriu ele. Vamos adiantar a história. Antes que Vanessa pudesse protestar, Noah a estava guiando pela praça, em direção a Stacy, cujos olhos se arregalaram quando eles se aproximaram. Vanessa, meu Deus, é você mesmo! Exclamou Stacy, sua voz carregando pela praça. Todo mundo estava se perguntando onde você desapareceu. Olá, Stacy, disse Vanessa, subitamente consciente de como ela devia parecer diferente da última vez que se viram. Seu cabelo estava mais simples, sua maquiagem mínima, seu vestido modesto em comparação com seu antigo guarda-roupa. O que te traz ao meio do nada? Seu pai mencionou que você estava hospedada no interior, disse Stacy, os olhos se movendo entre Vanessa e Noah com curiosidade explícita. Eu estava visitando minha tia em Albany e pensei em tentar te encontrar. Ela estendeu uma mão manicure para Noah. Eu sou Stacy Winters, a melhor amiga da Vanessa da cidade. Vanessa quase riu da afirmação de melhor amiga. Stacy havia estado notavelmente ausente quando ela precisou de ajuda depois que seu pai a cortou. Noah Miller, ele respondeu apertando sua mão. O marido da Vanessa. Marido? A voz de Stacy subiu uma oitava. Você realmente seguiu em frente com isso? Todos nós pensamos que era apenas uma das jogadas de poder de William. Começou. Assim, admitiu Vanessa. Mas as coisas mudam. Claramente, o olhar de Stacy percorreu o vestido simples de Vanessa e a roupa casual de Noah. Então é isso que você tem feito? Brincando de dona de casa? Ela riu, o som frágil e artificial. Espere até que todos ouçam sobre isso. A mão de Noah encontrou a de Vanessa, apertando levemente. Não estamos brincando com nada, disse ele calmamente. Essa é a nossa vida agora. Os olhos de Stacy se estreitaram. E o que exatamente você faz, Noah? Além de plantar? A maneira como ela disse a palavra fez parecer uma doença contagiosa. Antes que Noah pudesse responder, Vanessa interrompeu. O trabalho agrícola de Noah é reconhecido internacionalmente. Ele desenvolveu técnicas de agricultura sustentável que estão sendo implementadas em todo o mundo. Não era uma mentira, só não era toda a verdade. Noah olhou para ela com uma mistura de surpresa e gratidão. Como interessante, disse Stacy, claramente não achando interessante. Mas, Vanessa, querida, você não pode estar falando sério sobre ficar aqui. E seu trabalho de caridade, suas obrigações sociais, as conexões do seu pai? Estou ajudando com trabalho de caridade de verdade aqui, respondeu Vanessa. No mês passado, arrecadamos dinheiro suficiente para reconstruir a ala infantil do centro comunitário local. E na semana passada, comecei um programa que leva produtos frescos para moradores idosos que não conseguem ir ao mercado. O orgulho em sua voz era genuíno, e o sorriso de Noah se alargou enquanto ela falava. Stacy parecia confusa. Mas e sua vida? Sua vida de verdade? Esta é a minha vida de verdade agora, Stacy, disse Vanessa firmemente. E estou mais feliz do que nunca. A conversa terminou de forma estranha, com Stacy prometendo manter contato enquanto já se afastava. Ao partir, Vanessa pôde vê-la digitando freneticamente em seu telefone. Bem, a fofoca de Manhattan vai trabalhar horas extras esta noite. Ela suspirou enquanto eles voltavam para sua caminhonete. Isso te incomoda? Perguntou Noah. O que eles vão dizer sobre você? Vanessa considerou isso. 6 meses atrás, a ideia de seu círculo social fofocando sobre sua queda de graça a teria devastado. Agora parecia trivial. Não, ela percebeu. Não me incomoda em absoluto. Noah sorriu, abrindo a porta da caminhonete para ela. Então vamos para casa. Fiéis à previsão de Vanessa, na manhã seguinte, seu telefone estava inundado de mensagens de antigos amigos e conhecidos,
todos procurando detalhes sobre seu casamento bizarro no campo. Seu pai também ligou, alertando-a de que as postagens de Stacy nas redes sociais haviam despertado interesse em seu paradeiro. As fofocas são ruins o suficiente, disse William. Mas alguns repórteres têm feito perguntas. Se eles descobrirem sobre o passado de Noah... Nós sabemos, pai, ela o assegurou. Estamos lidando com isso. A solução de Noah foi tipicamente direta. Vamos apenas contar a verdade, ele sugeriu. Nos nossos termos, antes que alguém faça isso por nós. Foi assim que, uma semana depois, eles se viram dando uma pequena coletiva de imprensa na fazenda. Noah havia entrado em contato com um jornalista de confiança de seus tempos na tecnologia, oferecendo uma entrevista exclusiva sobre sua nova vida e casamento. Enquanto as câmeras eram instaladas na sala de estar deles, Vanessa sentiu um tremor de nervos. Você tem certeza disso? Perguntou ela a Noah. Uma vez que estiver por aí, você não pode tirar de volta. Eu não estou mais me escondendo, disse ele simplesmente. Estou orgulhoso do que construímos aqui, juntos. A entrevista correu. Melhor do que Vanessa esperava. O jornalista parecia genuinamente interessado na transição de Noah de bilionário da tecnologia para fazendeiro sustentável e na jornada de Vanessa de socialite para sócia da fazenda. Então, senhora Miller, perguntou o jornalista, quando você veio para cá pela primeira vez, você sabia sobre o passado do seu marido? Não, Vanessa riu. Eu pensei que ele era apenas um fazendeiro. Eu fui menos que gentil sobre isso. Ela odiava tudo aquilo, Noah acrescentou com um sorriso. As madrugadas, o trabalho físico, a falta de serviços de entrega. Mas algo mudou? A jornalista indagou. Vanessa olhou para Noah, o coração cheio. Tudo mudou. Eu mudei. Descobri que há mais na vida do que festas e compras. Encontrei um propósito aqui. E quanto a você, Sr. Miller, o que você encontrou? Noah alcançou a mão de Vanessa. Encontrei uma parceira. Alguém que me vê como eu sou, não pelo meu valor. A matéria que saiu na semana seguinte foi ponderada e respeitosa. Bilionário da tecnologia troca o Vale do Silício pelo Vale do Silo, dizia a manchete com o subtítulo, e a herdeira de Manhattan que se juntou a ele. Em vez de sensacionalizar a história deles, a reportagem focou no trabalho deles com agricultura sustentável e desenvolvimento comunitário. A resposta foi esmagadoramente positiva, com consultas chegando de outras comunidades que desejavam implementar programas semelhantes. Nos tornamos uma história em que as pessoas querem acreditar, Noah observou, enquanto liam as mensagens numa noite. O bilionário que abriu mão de tudo, a socialite que encontrou significado na simplicidade. É tão difícil de acreditar assim? Vanessa perguntou. No mundo de hoje? Talvez. Ele colocou o tablet sobre a mesa, olhando para ela seriamente. Você está realmente feliz aqui, Vanessa? Agora que o acordo acabou, agora que você poderia voltar à sua vida antiga se quisesse? Ela encontrou seu olhar firmemente. Nunca fui tão feliz. Mesmo sem as compras e os eventos de gala? Não sinto falta dessas coisas, disse ela honestamente. Às vezes, sinto falta do meu pai, mas ele está mudando. Ele virá visitar no próximo fim de semana, lembra? Noah acenou com a cabeça, mas algo em sua expressão permaneceu incerto. Só quero ter certeza de que você está aqui porque quer, não porque se sente obrigada. Noah, ela interrompeu sentando-se ao lado dele no sofá. Estou aqui porque aqui é o meu lugar. Com você. As palavras pairaram entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois havia expressado totalmente antes. Comigo, ele repetiu suavemente. Como minha sócia na fazenda. Minha amiga? O coração de Vanessa disparou no peito. Como você quiser que eu seja. A mão de Noah subiu para acariciar seu rosto. E se eu quiser que você seja minha esposa? De verdade desta vez, não apenas no papel? Acho, ela sussurrou aproximando-se, que isso pode ser arranjado. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como voltar para casa. O beijo foi terno no início, depois se aprofundou com meses de sentimentos não ditos. Quando finalmente se separaram, Noah descansou a testa contra a dela. Eu te amo, Vanessa Hamilton Miller.
disse ele suavemente. Acho que te amo desde que você invadiu o estábulo naquela primeira semana, determinada a odiar tudo neste lugar. Ela riu, lágrimas de felicidade ameaçando cair. Eu também te amo, Noah Miller. Bilionário secreto e fazendeiro humilde. Tudo em um só homem infinitamente paciente. Naquela noite, Vanessa mudou suas coisas para o quarto de Noah, o acordo de quartos separados finalmente abandonado. Enquanto estavam deitados juntos na escuridão, os braços dele ao redor dela, ela se maravilhou com a jornada que a havia trazido até ali. Você sente falta da sua vida antiga? Ela perguntou, traçando padrões em seu peito. A emoção, o reconhecimento, estar na vanguarda da tecnologia, Noah ponderou. Às vezes sinto falta da resolução de problemas, da inovação, mas não sinto falta da pressão ou da política. Ele beijou o topo de sua cabeça. E eu ainda estou inovando só em um campo diferente. Literalmente. Ela gemeu com o trocadilho, fazendo-o rir. E você? Ele perguntou. Sente falta da sua vida antiga? Não, ela disse sem hesitar. Eu pensei que sentiria, mas não sinto. Aquela vida era toda superficial, sem substância. Eu estava afogada em coisas, mas faminta de significado. Ela se apoiou para olhar para ele. Você me deu isso. Uma chance. De descobrir quem eu realmente sou. E quem você é, Vanessa Miller? Ela sorriu com o nome. Seu nome. Agora no coração e no papel. Sou uma mulher que conhece o valor do trabalho árduo, da comunidade e do amor. Uma mulher que sabe ordenhar uma vaca, administrar uma banca de feira e organizar uma arrecadação de fundos comunitária. Ela o beijou levemente. Uma mulher que se apaixonou por um fazendeiro que se mostrou muito mais do que parecia. Nós dois, disse Noah suavemente, encontramos alguém que era mais do que parecia. Na manhã seguinte, eles acordaram juntos pela primeira vez. O despertador de Noah tocou às 5 como de costume, mas em vez de levantar imediatamente, ele puxou Vanessa para mais perto. Mais 5 minutos, ele murmurou em seu cabelo. A fazenda pode esperar. Ela se aconchegou em seu calor. Os animais podem discordar. Deixe-os reclamar, disse ele, fazendo-a rir. Isso é mais importante. Quando o sol começou a nascer, lançando uma luz dourada pela janela do quarto, Vanessa se viu pensando em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas alguns meses. De uma socialite mimada, a esposa de um fazendeiro. Uma esposa de... Verdade agora, não apenas no nome. Em que você está pensando? Noah perguntou, percebendo sua expressão pensativa. Em como às vezes as coisas que pensamos que queremos não são o que precisamos, ela respondeu. E às vezes, as coisas que nunca soubemos que queríamos acabam sendo tudo. Noah sorriu, beijando-a suavemente. Como se apaixonar pela pessoa com quem você foi obrigada a se casar? Exatamente assim. Ela retribuiu o beijo, depois relutantemente se afastou. Agora nós realmente deveríamos levantar. Aquelas vacas não vão se ordenhar sozinhas. Na verdade, disse Noah com um sorriso travesso. Eu tenho trabalhado em um sistema de ordenha automatizado. Elas podem se ordenhar sozinhas. Afinal, Noah Miller... Vanessa brincalhonamente deu um tapinha em seu braço. Você e seus talentos ocultos. O riso deles encheu o quarto enquanto eles se levantavam para começar o dia juntos. Não mais unidos por acordo ou obrigação, mas por escolha e amor. 6 meses depois, Vanessa estava na varanda da casa de fazenda, observando os carros entrarem na entrada recém-cascalhada. A fazenda havia sido transformada para o dia, com tendas brancas montadas no campo leste, flores de seu próprio jardim decorando cada superfície e cordas de luzes penduradas nas árvores. Nervosa? Noah perguntou, vindo por trás dela e envolvendo, seus braços em sua cintura. Um pouco, ela admitiu. É a primeira vez que muitas dessas pessoas verão a fazenda. Nos verão, pessoalmente. Hoje era a celebração oficial do casamento deles. Uma renovação dos votos, na verdade, já que eles já eram legalmente casados. Mas desta vez era a escolha deles, sua declaração de amor diante de amigos e familiares. Eles vão adorar. Noah a assegurou. Assim como eu te amo. O primeiro carro a chegar foi o de seu pai. William Hamilton saiu,
parecendo menos fora do lugar em seu terno casual do que Vanessa esperaria. Ele havia visitado várias vezes nos últimos meses, gradualmente se aquecendo à ideia da nova vida de sua filha. O lugar está maravilhoso, disse ele enquanto abraçava Vanessa. Você fez um trabalho incrível. Nós fizemos, ela corrigiu, incluindo Noah em seu sorriso. Foi um esforço de equipe. William acenou com a cabeça, estendendo a mão para Noah. Você estava certo, disse ele, surpreendendo ambos. Sobretudo, ela precisava disso, talvez eu também. Estou apenas feliz que tenha dado certo, respondeu Noah, apertando sua mão. Mais convidados chegaram, os sócios de negócios e amigos. De Noah de seus dias na tecnologia, as poucas amigas genuínas de Vanessa da cidade e muitas das pessoas da cidade que se tornaram como família para ambos. A cerimônia foi simples e sincera. Sob um arco de flores silvestres com Thunder e os outros cavalos observando curiosamente do pasto próximo, Vanessa e Noah pronunciaram votos que haviam escrito eles mesmos. Quando cheguei aqui, estava perdida, disse Vanessa, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu pensei que sabia exatamente quem eu era e o que queria, mas estava errada. Você viu algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesma. Força, propósito, a capacidade de felicidade genuína. Ela apertou suas mãos. Você me deu o maior presente possível. A chance de me tornar quem eu deveria ser. A voz de Noah estava firme, mas cheia de emoção enquanto ele respondia. Você trouxe vida e luz para esta fazenda e para o meu coração. O que começou como um acordo se tornou o relacionamento mais autêntico que eu já conheci. Ele sorriu. Você me faz melhor, Vanessa, mais feliz, mais completo. Quando selaram seus votos com um beijo, aplausos e vivas irromperam de seus convidados. Até mesmo os cavalos pareciam aprovar, Thunder relinchando suavemente ao fundo. A celebração durou até a noite. Sob as estrelas e as luzes, Noah puxou Vanessa para a pista de dança improvisada para sua primeira dança, como um verdadeiro casal. Feliz? Ele perguntou segurando-a perto. Completamente, ela o assegurou. E você? Eu tenho tudo o que preciso aqui, disse ele, seus olhos refletindo as luzes acima deles. A fazenda, a comunidade que estamos construindo e, mais importante, você. Enquanto balançavam ao som da música, Vanessa viu seu pai os observando, um sorriso genuíno em seu rosto. Por perto, a senhora Peterson estava conversando animadamente com um dos amigos da tecnologia de Noah. Mundos diferentes colidindo, encontrando um terreno comum, assim como ela e Noah haviam feito. Sabe, ela disse pensativamente, a maioria das pessoas passa a vida tentando ficar mais rica, adquirir mais, subir mais alto. E nós encontramos a felicidade fazendo o oposto. Noah completou por ela. Bem, não totalmente o oposto no seu caso, ela brincou. Bilionário secreto, lembra? Ele riu. O dinheiro nunca foi o objetivo. Encontrar um propósito era. Encontrar o amor era. Ele a rodopiou suavemente. Encontrar você era. Quando a noite ficou mais tarde. Eles se afastaram da celebração, caminhando de mãos dadas até o topo da colina que dominava toda a fazenda. Abaixo deles, seus convidados continuaram dançando e rindo no brilho quente das luzes. É lindo, disse Vanessa, absorvendo a cena. Tudo isso? Sim, é. Noah concordou, mas ele não estava olhando para a fazenda. Ele estava olhando para ela. Sob a vasta abóboda de estrelas, Vanessa pensou na jornada que a havia trazido até ali. De riquezas, a pobreza a um tipo diferente de riqueza. A riqueza do trabalho significativo, da conexão comunitária e do amor verdadeiro. Seu pai havia estado certo sobre uma coisa. Ela precisava aprender sobre valor. Não o preço das coisas, mas o seu valor. O valor do trabalho árduo, da honestidade, do compromisso. O valor inestimável de ser amada por quem você realmente é. Em que você está pensando? Noah perguntou, colocando um braço em volta de seus ombros. Vanessa se encostou nele, perfeitamente contente. Em como às vezes as coisas que parecem o pior castigo se tornam a maior bênção. Como ser forçada a se casar com um fazendeiro pobre, ele brincou. Exatamente assim, ela concordou, sorrindo para ele.
mesmo que ele tenha se revelado não tão pobre assim. Noa a beijou sob a luz das estrelas, a fazenda se estendendo abaixo deles como uma promessa de todos os anos que viriam. Anos de trabalho lado a lado, construindo algo significativo juntos, amando um ao outro por tudo o que a vida pudesse trazer. Não era a vida que Vanessa havia planejado, mas era infinitamente melhor do que tudo o que ela poderia ter imaginado. Uma vida rica em todos os sentidos que realmente importavam. Pronta para voltar? Noa perguntou quando finalmente se separaram. Vanessa acenou com a cabeça, pegando sua mão. Sim, disse ela. Vamos para casa. Fim.